Muito bom, eu quero começar com uma pergunta que vai direcionar todo o estudo dessa noite. E essa pergunta, ela é para te fazer pensar, como todas as outras que eu uso no início das mensagens. Pense muito bem. Deus tem inimigos? Deus tem inimigos? Talvez você não saiu de casa hoje para ouvir um negócio desse, de que Deus tem inimigos. Até porque, hoje em dia, muitos falam em nome de Deus. E dentre essas pessoas que falam em nome de Deus, há muitas pessoas que dizem que Deus é amor, Deus é carinho, Deus é aceitação, Deus é liberdade, enfim. Mas ao mesmo tempo em que Deus é essas coisas, Deus também é nada de juízo. E essas pessoas que falam em nome de Deus negam qualquer conceito de pecado, negam qualquer conceito de juízo final, negam qualquer conceito de eternidade no inferno. E para essas pessoas, Deus é uma espécie de amigão, sabe aquele Papai Noel, barrigudão, barbudão, em que você senta no colo dele e pede tudo o que você quer, e ele vai te atender, porque ele é amor, e ele está aqui para satisfazer os teus desejos. Deus é meio parecido com ursinhos carinhosos. Lembra daquele desenho que passava na televisão, que tinha um coraçãozinho aqui, e saía um arco-íris da barriga desses ursinhos carinhosos, e eles eram tão fofinhos. E tem para gente, para esse tipo de pessoa que fala isso de Deus, Deus é uma espécie de ursinho carinhoso, em que a gente faz um afago aqui, ele dá risada, e aí ele vai dar para a gente aquilo que a gente quer. E Deus não tem inimigos, então. Se Deus é dessa maneira, Ele não pode ter inimigos. A pergunta é, será mesmo? E se essas pessoas estiverem erradas? E se nós descobríssemos que Deus tem inimigos? Quem seriam os inimigos de Deus? Nós deveríamos descobrir, primeiro para avisá-los. Olha, você está em posição de inimigo de Deus. Mas não só para avisar essas pessoas, mas nós precisamos descobrir, se Deus tem inimigos, nós precisamos descobrir quem são, para perceber se nós não estamos nesse quadro. Se nós não nos encaixamos como inimigos de Deus. Em Obadias, Deus toma a palavra e Ele fala em seu próprio nome. Ele diz, parem de falar em meu nome, eu vou falar em meu nome. Posso falar por mim mesmo? Eu sou Deus, posso dizer como eu sou? E Deus diz então quem Ele é, e Ele não só fala a respeito de quem Ele é, mas Ele fala a respeito de quem são os seus amigos, e em especial Ele fala a respeito de quem são os seus inimigos. E Deus diz, eu tenho inimigo sim. E você vai descobrir nessa noite quem são os meus inimigos. Vamos ler o livro de Obadias inteiro. Te convido a fazer a leitura. E depois nós vamos observar o que Deus está dizendo a respeito dele aqui. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações, para dizer, levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração, quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como estás destruído? Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram procurados os seus tesouros ocultos? Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo estava entre eles.
mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo, o teu feito voltará sobre ti. Assim como bebestes, no meu santo monte, todas as nações beberão sem parar, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Mas haverá livramento no monte de Sião, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha e a consumirão, e não restará mais ninguém na casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos deste exército dos israelitas possuirão os cananeus até Sarepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós nesse momento. Abre os olhos do nosso coração para que a gente possa contemplar as maravilhas desse texto. Nós dependemos de Ti para não só entender o que essa passagem diz, o que esse livro diz, mas nós carecemos da Tua direção ao transformar o nosso coração, para que possamos crer naquilo que vamos entender. Por isso, pedimos a visitação do Teu Espírito nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante do menor livro do Antigo Testamento, e é o livro em que nós temos o menor número de informações sobre o autor. A única coisa que nós sabemos é a respeito do nome desse profeta, que é Obadias. Obadias significa servo de Javé, ou servo do Senhor. E como profeta, nós encontramos esse nome várias vezes em vários locais no Antigo Testamento, mas como profeta não há nenhuma menção, não há sequer uma citação de alguém como profeta em Israel tendo esse nome. Então nós estamos diante de um ilustre desconhecido. Obadias não é ninguém na fila do pão, ninguém conhece Obadias. Porém, o conteúdo desse livro é muito importante. Ele é considerado como uma miniatura das profecias do Antigo Testamento. É como se fosse um resumo. Ele apresenta para nós um quadro resumido da justiça de Deus em ação, da ira de Deus sendo manifesta. Esse é um livro de profecias de juízo contra uma nação chamada Edom. Isso significa, então, que esse livro era sim para ser lido pelo povo de Deus, mas antes disso era um livro que foi direcionado para os edomitas, que são cidadãos de Edom. A pergunta é: quem são os edomitas? Edom, essa palavra significa vermelho, literalmente. Edom foi o nome dado a Esaú. Lembra quem é Esaú? É irmão de Jacó, filho de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Edom foi o nome dado a Esaú e aos seus descendentes, os edomitas, após o evento do capítulo 25 de Gênesis. O que nós lemos em Gênesis 25? Você lembra dessa história? Ela é contada nas salas de culto infantil para as crianças. Chega lá o Esaú morrendo de fome, ele era o irmão mais velho, ele gostava de trabalhar no campo, Jacó gostava de trabalhar mais dentro de casa, e Jacó gostava de cozinhar, e Esaú chega morrendo de fome, e Jacó está ali preparando um belo de um guisado, um ensopado de lentilhas vermelho. E aí, nesse momento, Jacó, que significa enganador, Jacó era um mentiroso desde o berço. Jacó, ele se aproveita da fome do seu irmão para comprar o direito de herdar a maior parte das heranças e das bênçãos do seu pai, aquelas bênçãos que Deus tinha prometido a Isaac.
E Esaú, ele não leva aquilo a sério, ele fala: onde já se viu, rapaz, vender esse negócio? Você acha que eu vou te vender minha primogenitura por causa de um prato de comida? Mas se para você me dar esse prato, isso valer, então eu te dou tudo que é meu direito, vai, tá bom, você pode pegar. E Jacó guarda aquilo em segredo e diz: tudo bem, você vendeu para mim. Esaú come, se satisfaz e vai embora. E a partir desse momento ele é conhecido como vermelho. Ele tinha cabelo vermelho, mas ele também comeu um prato de lentilhas vermelho, e por causa desse prato, tudo mudou na sua vida. Porque a partir desse momento, Jacó, o tempo passa, Esaú não leva a sério, e no final da vida do seu pai Isaac, Jacó, que é enganador, ele engana o seu pai. Ele engana Isaac e finge que é Esaú. Então seu pai confere a ele toda a herança, a maior parte da herança, as bênçãos que Deus tinha prometido, e ele recebe aquilo que ele tinha conquistado, entre aspas, naquela troca lá no passado. E a partir desse momento, então, a gente sabe o que o irmão mais velho pensou, né? Ficou doido da vida. E eles então ficam brigados por muito tempo. Jacó tem que fugir de Esaú, porque Esaú quer matá-lo. E eles só se reconciliam no final da vida deles, mas os seus descendentes mantiveram a rixa. Os seus descendentes mantiveram aquela briga, principalmente os edomitas. Por quê? Porque os filhos de Esaú, eles se consideram enganados, eles se consideram roubados. Nós somos fruto de um engano. Jacó é um miserável, Jacó é um mentiroso, e nós não suportamos os nossos primos, os nossos irmãos, nós não suportamos os nossos parentes, e essa família se torna muito grande, se torna uma grande nação, e os descendentes de Jacó, futuramente, habitaram na herança de Isaac. Eles habitam a terra prometida, Canaã, e eles se tornam a nação de Israel. Mas os descendentes de Esaú, eles que herdariam a terra, eles foram enganados, então eles vão morar lá no sul de Israel, uma região montanhosa, uma região seca, difícil de habitar, e eles passam a morar ali e chamam essa cidade de Monte Seir. Eles passam a morar nessas montanhas. A partir de então nós temos vários conflitos surgindo. Por exemplo, os edomitas não deixaram Israel passar pela sua terra quando eles estavam para marchar até Canaã na época de Moisés. Moisés vem com o povo depois de Deus libertá-los do Egito, e quando chegam ali no sul, os edomitas dizem: aqui vocês não vão passar. Esse é um primeiro conflito. Depois nós temos um segundo conflito, eles se colocam contra o rei Saul. Eles não aceitam Saul como rei de toda a terra de Israel, e inclusive rei deles. Em terceiro lugar, nós temos o combate deles contra Davi. Eles não aceitam nem o rei Saul e nem depois o rei Davi, mas o rei Davi conquista os edomitas e acaba subjugando os edomitas, e eles passam a fazer parte do povo de Israel como conquistados, dominados. E eles passam muito tempo assim, tentando se rebelar contra o rei de Israel. Eles foram contra Salomão e foram contra os futuros reis de Judá ali no sul, e atacaram Judá várias vezes, tentando se libertar das garras de Judá. E a época em que esse livro aqui está sendo escrito, há muitas possibilidades, mas a mais provável, e eu tenho que tomar uma decisão para aplicar o texto, é a época do reinado do rei Jeorão. Talvez para você não vai fazer muito sentido. O Jeorão, ele foi o 5º rei de Judá. Ele foi um mau rei. Ele reinou por volta do ano 840 a.C. Então, nós estamos falando aqui de 80 anos depois da divisão do reino de Israel, entre reino do norte e reino do sul. E mais ou menos 10 anos antes de Joel. Nós estudamos Joel alguns domingos. E se você estava aqui na época em que nós pregamos Joel, nós vimos que Joel é o primeiro livro profético a ser escrito à nação de Judá. E Obadias foi um livro escrito antes disso, mas por que ele vem depois na citação dos primeiros livros escritos? Porque ele é o único livro profético escrito a estrangeiros. Ele não é escrito a Judá. Joel foi escrito a Judá, mas Obadias não. Então, esse livro foi escrito logo após um período em que Edom se rebela contra Jeorão. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa revolta, em 2 Reis, capítulo 8, versículos 20 a 22, nós temos essa revolta dos edomitas contra o rei de Judá. Então lembra, eles são servos do povo de Judá, e eles odeiam os judeus. Eles odeiam Israel, mas estão ali debaixo do governo do rei de Judá. E nessa ocasião, Jerusalém foi, na ocasião do rei Jeorão, ele reinava, Jerusalém foi violentamente atacada pelos filisteus. Os filisteus se levantam da esquerda, do oeste,
E os árabes cercam Jerusalém da direita, pelo leste. E há aquele cerco, e aí os edomitas perceberam, aqui nós temos uma oportunidade. Nós temos a oportunidade de nos libertar de Israel, de Judá. Então eles atacam, eles se ajuntam a esses dois exércitos pelo sul. Judá só tem para o norte, só tem como fugir para o norte, e no norte tem inimigo. Eles também não são muito parceiros de Israel. Então, os edomitas aproveitam essa oportunidade e declaram o seu próprio rei, lá em Seir. E a partir desse momento eles se tornam independentes de Judá. Eles se tornam uma nação única. O rei não tinha competência para ir atrás deles e conquistá-los mais. E eles agora se tornam uma nação. Depois de todo esse resumo aqui, através de Obadias, Deus tem algo a dizer a Edom, sobre tudo o que Edom fez. E o que Deus tem a dizer, Ele vai falar em seu nome. Ele vai falar. Não são pessoas que vão dizer o que Deus vai dizer aqui, é Ele que está dizendo. E o que Deus está dizendo é: eu vou decretar o que eu vou fazer com vocês, edomitas, por causa dos seus atos. Eu vi tudo que vocês fizeram, até aqui. E algo eu irei fazer em relação a isso. Então, o livro de Obadias poderia ser dividido em 3 partes. Nós temos em primeiro lugar a condenação de Deus, versículos 1 a 9. A condenação aos edomitas. Segundo, nós temos a causa dessa condenação, as razões, versículos 10 a 14, e em terceiro nós temos o cumprimento dessa condenação, versículos 15 até 21. Vamos olhar mais uma vez os versículos 1 a 9, a nossa primeira parte, a condenação de Deus aos edomitas. Acompanhe comigo novamente a leitura, 1 a 9. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como estás destruído? Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram procurados os seus tesouros ocultos? Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados no monte de Esaú pelo massacre. Nós temos aqui a condenação de Deus a Edom. O Senhor diz a Edom que irá torná-lo pequeno, versículos 1 e 2. Desprezado entre as nações. E por quê? Porque ele enviou um mensageiro às nações para convocar as nações a lutar contra os edomitas. A pergunta é: por que Deus vai lutar contra os edomitas? Versículo 3 diz: por causa da arrogância, ou da soberba, da altivez do seu coração, do orgulho. E esse orgulho iludiu os edomitas. Esse orgulho enganou os edomitas. Como assim? O que Deus está querendo dizer aqui? Os edomitas, como nós falamos, eles moravam nos altos dos montes. E ali das suas moradas eles olhavam para todos de cima. Eles olhavam assim: olha quem está lá, olha ali, está vendo? E enquanto eles faziam isso, eles acabaram pensando que eram indestrutíveis. Ninguém vai nos atingir, nós olhamos todo mundo de cima. Então o coração de Edom se tornou igual à sua geografia. Deus diz: o seu coração se tornou alto, duro, você acha que está seguro, e você é orgulhoso, Edom. Então daí de cima das montanhas você pode ver a todos, mas você não é capaz de ver a si mesmo. E isso te enganou. Na verdade vocês não são tudo isso não. E Deus diz para eles no versículo 4, que mesmo que vocês voem tão alto como águias, ou que vocês passem a morar nas estrelas, eu vou encontrar vocês lá em cima. Eu vou encontrar vocês lá e eu vou derrubar vocês de lá. Porque ninguém consegue subir mais alto do que eu.
mesmo que vocês morem no mais alto dos lugares desse mundo. E nos versículos 5 a 7, descrevendo a visão que Deus deu a Obadias, ele mostra o que vai acontecer aos edomitas. Eles serão enganados, eles serão roubados e serão destruídos pelos seus próprios aliados. Aqueles em quem eles fizeram acordos de paz, em quem eles tanto confiavam, eles serão traídos por essas pessoas. E nesse dia, versículos 8 e 9, Deus diz que vai acabar com a soberba de Edom e vai exterminá-los do monte de Seir, ali no sul de Israel. O que Deus está dizendo nessa primeira parte é que Edom está condenada. A sua derrota é certa, a sua derrota será completa. Então, em pouco tempo, ela vai ser saqueada pelos seus próprios aliados. E o que a gente poderia aprender com isso? Primeiro, nós poderíamos aprender que Deus vê todo e qualquer pecado. Deus vê todo e qualquer pecado, até mesmo de pagãos. Até mesmo de pagãos. Os olhos de Deus não estão direcionados apenas para o seu povo, ou para aqueles que creem que existe um Criador. Deus não é Deus apenas daqueles que acreditam que Ele é Deus. Deus continua sendo Deus, apesar de que as pessoas não acreditem nele. E para Ele, pecado é pecado, independentemente de quem comete. Porque às vezes, se a gente não lê Obadias e outras partes da Escritura que mostrem isso, pode parecer que a maldade dos povos, pode parecer que a maldade de políticos, que a maldade de juízes, que a maldade de nações, de grupos terroristas, que a maldade de algumas pessoas passem desapercebida aos olhos de Deus. Parece que Deus não está vendo, mas o livro de Obadias está aqui para nos lembrar que não, o Senhor vê. Ele vê não só o pecado que é praticado aqui, mas Ele vê onde nós nunca veríamos. Onde o fraco, o pobre é oprimido por alguém mais forte do que ele, que domina sobre ele, que é maldoso sobre ele, e ninguém vê. O Senhor vê isso aí. E Ele toma nota de cada um desses pecados. Mas Ele não só vê todo e qualquer pecado. Uma segunda coisa que nós percebemos nessa condenação de Deus a Edom, é que Deus irá punir todo e qualquer pecado. Em especial, todo orgulho, toda soberba, toda arrogância de coração. Como Edom, aqueles que olham para os outros de cima, aqueles que se consideram acima da lei, aqueles que se consideram impuníveis, diferente de meros mortais. Eu não sou como vocês, eu sou da nata, eu sou de uma classe que não a justiça não me atinge, daqui ninguém me vê, daqui só eu vejo as pessoas e eu vejo de cima, eu estou acima da lei, eu nunca vou ser castigado. O livro de Obadias está aqui para dizer, você vai ser castigado por causa da sua arrogância. Tem alguém que está acima de você, e você não consegue chegar até ele. Ele está acima de você, e Ele virá punir os seus pecados. Isso, queridos, traz esperança para nós, de que um dia todo arrogante, e aqui a gente pode lembrar aqueles que eu citei, todos os povos arrogantes, todos os políticos arrogantes, todos os juízes arrogantes e opressores, todas as nações arrogantes, todos aqueles que olham de cima, serão humilhados, mesmo que isso demore. Deus irá fazer isso. Porém, aqui nós vemos um alerta para uma tentação muito possível para nós. O problema é que quando nós pensamos em pessoas arrogantes, nós pensamos nos outros. Nós pensamos em pessoas que têm poder, pessoas que têm dinheiro, pessoas que oprimem os outros. E nós nos consideramos os oprimidos, muitas vezes. Mas, olha o que está acontecendo com Edom. O que Deus condena em Edom é o seguinte: olha, vocês têm uma aparente segurança aí nas montanhas, vocês têm vitórias, vocês têm conquistas, e essas coisas iludiram vocês, essas coisas enganaram vocês. Vocês fazem o mal, e nada de mal acontece a vocês, e vocês tiveram a tentação de achar que vão passar impunes, de que ninguém está vendo, e isso tornou o coração de vocês orgulhoso. Todos nós vivemos nessa tentação. Vivemos na tentação de que, porque temos segurança, porque temos algumas conquistas, essas coisas começam a nos enganar, e elas dizem para nós, não, mas o que você está fazendo de mal, olha, não é tão mal assim, afinal todo mundo faz, afinal,
tem gente fazendo coisa pior, e talvez isso Deus vai relevar. Você é uma pessoa que vai para a igreja, você é uma pessoa que dá o seu dízimo, você é uma pessoa que serve no ministério. Então, esse negócio aí de mal que você faz, olha, não é tão feio assim, a nossa consciência vai nos enganando, e nós vamos parecendo cada vez mais com Edom. Nós achamos que vamos passar impune, nós achamos que nós somos melhores que outros, e nós começamos a julgar os outros, e apontar o dedo para os outros, e dizer, nós daqui de cima não somos como vocês aí de baixo, vocês são pecadores, vocês merecem juízo, nós aqui estamos impunes, nós estamos acima de tudo, e Deus diz, eu vou punir toda a soberba, eu vou punir todo o orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz uma das frases mais pesadas de toda a Bíblia: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Não é que Deus só reprova os arrogantes e diz, eu não gosto muito de você. Não, Deus se opõe, Deus se coloca contra. Se você tem um coração que te deixou ser arrogante, orgulhoso, Deus não está do seu lado. Deus vai se colocar contra você. Você está pronto para aguentar isso? É isso que Deus diz, eu vou abater os arrogantes, mas vou dar graça aos humildes. Deus vê todo e qualquer pecado e irá punir, especialmente o orgulho, a soberba, a arrogância de coração. Essa é a primeira parte de Obadias. A segunda parte é a causa dessa condenação. Deus irá condenar, ou melhor, já condenou os edomitas. Mas agora ele dá as causas. Ele não simplesmente diz, eu vou castigar você. Mas o que eu fiz? Nada, você já sabe o que você fez. Não, ele diz, eu vou castigar você, mas vou mostrar o que você fez. Talvez você tenha esquecido o que você fez. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, sempre lembra. E Deus diz, eu estou a favor dos que apanharam. E eu vou dizer para você o que você fez no passado. Acompanhe comigo os versículos 10 até 14. De 10 a 14. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo estava entre eles. Mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Aqui nós temos uma descrição das causas da condenação de Deus. Os crimes cometidos na época em que Jerusalém foi atacada pelos filisteus e pelos árabes, quando Edom aproveitou a situação e se rebelou e declarou a sua independência de Judá. Olha que interessante o que o povo de Edom fez naquela época. Deus descreve aqui pelo menos 5 crimes desse povo. O primeiro crime está no versículo 10. Violência. Violência. Deus diz que vai envergonhar os edomitas, irá destruir os edomitas por conta, diz a NVI, da violenta matança que eles provocaram ao seu irmão. Eles eram descendentes do mesmo antepassado. Eles eram descendentes de Isaac. Mas mesmo assim, no dia da invasão a Jerusalém, eles mataram violentamente os judeus. Eles aproveitaram a situação. A violência é o primeiro crime. O segundo crime é a ganância. Versículo 11. Deus diz que além de matar homens, mulheres, idosos, crianças nesse dia, os edomitas saquearam, juntamente com os invasores, todos os bens do povo. Movidos pelo amor ao lucro, amor ao dinheiro, eles roubaram um povo indefeso, um povo derrotado. Terceiro crime, insensibilidade, versículo 12. Ao invés de se aproveitar da situação, Edom deveria ter sido sensível à calamidade de Judá. Edom deveria ter se compadecido da dor do seu irmão, mas, pelo contrário, eles sorriram. Eles tiveram um sorriso mórbido de satisfação ao ver a desgraça dos judeus. Já viu isso? Já fez isso? Você vê a desgraça de alguém, você dá risada e diz, é isso mesmo, bem feito.
O olhar deles não era de pena, mas era de condenação, de arrogância. E era um olhar de satisfação pela queda do outro. E Deus diz: vocês vão ser punidos pela insensibilidade de vocês. Quarto crime, versículo 13, exploração. Além de serem insensíveis, de rirem da desgraça alheia, os edomitas foram exploradores, porque eles invadiram Jerusalém e eles encontraram ali um povo já derrotado pelos árabes e pelos filisteus, e eles chegam ali e vem aquele povo devastado, e eles então encontram um povo vulnerável e saqueiam esse povo. Eles roubam bens de pessoas indefesas, pessoas que não conseguiam se levantar, e literalmente eles roubaram doce de criança. Eles tiraram de quem já tinha nada, de quem estava destruído. E Deus diz: eu vou castigar vocês pela exploração de vocês. E por fim, o quinto crime, versículo 14, é pela crueldade. Porque como se não bastasse roubar os derrotados, Edom atacou aqueles que fugiam de Jerusalém. Ele esperou nas encruzilhadas e emboscadas. Então a pessoa saía correndo de Jerusalém por medo da morte, e encontrava edomitas no caminho, e esses edomitas matavam essas pessoas, ou pegavam essas pessoas, capturavam elas, e levavam de volta para Judá, para verem a desgraça da sua terra, e serem mortos pelos inimigos. E Deus diz: eu vou castigar vocês pela crueldade de vocês. O que Deus diz nessa segunda parte é que Edom vai ser castigada por causa da sua violência, por causa da sua ganância, por causa da sua insensibilidade, por causa da sua exploração e por causa da sua crueldade. Podia parecer que ninguém estava vendo isso, mas Deus diz: eu vi, e eu vou punir vocês por isso. E com isso a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que Deus vai castigar todo o mal. Deus vai castigar todo o mal. Nenhuma violência gratuita, nenhum amor ao dinheiro que leva à opressão do pobre, nenhuma insensibilidade para com aquela pessoa que sente dor, nenhuma exploração, aqueles que não podem se defender, nenhuma crueldade que é aplicada àqueles que já estão derrotados, nada disso vai passar impune diante do Senhor. Portanto, se há em nós algum tipo de atitude parecida, nós deveríamos nos arrepender antes que seja tarde demais. Uma hora ou outra, a conta chega, o boleto vai bater na sua porta, porque Deus vê e Deus castiga todo o mal. Uma segunda coisa que nós percebemos aqui é que Deus irá vingar o seu povo. Deus vingará o seu povo. Apesar, nós temos lido isso nos profetas, apesar de Deus disciplinar o seu povo por causa dos seus pecados, para purificar esse povo, Deus vai castigar aqueles que fizeram mal aos que são dele. Deus é amor, sim, mas Deus também é justo. Nós não podemos roubar ou subtrair essa doutrina da igreja, a doutrina da justiça de Deus. Tem gente que diz: Deus nunca vai fazer isso, fique tranquilo, viva no pecado, é tudo sobre graça, nós não estamos mais na época da lei, agora tudo pode, tudo é permitido, viva aí do jeito que você quer. Você uma vez levantou a mão, aceitou Jesus, beleza, agora não interessa se você vai à igreja, não interessa se você lê a Bíblia, não interessa se você busca a santificação, uma vez salvo, salvo para sempre, viva do jeito que você quiser. E as pessoas tiram a doutrina da justiça de Deus da igreja. Mas nós não deveríamos fazer isso, porque Obadias foi escrito para mostrar a justiça de Deus, exatamente para nos mostrar talvez duas coisas. Primeiro, a justiça de Deus em ação. Se nós tiramos essa doutrina da vida da igreja, ela tira a esperança daqueles que sofrem injustiças. Pessoas que sofrem injustiças. Se nós tiramos uma ideia de que um dia Deus fará justiça, o que fazer com essas pessoas? Que esperança nós damos para essas pessoas que passaram a vida inteira sofrendo nas mãos de outras, e elas descobrem que um dia Deus não vai fazer nada, que no final todo mundo vai para o céu. Ela vai chegar lá e vai ver Hitler, Jesus e aquela pessoa que oprimiu ela a vida inteira, porque no final todo mundo vai ser salvo. Deus não vai aplicar juízo a nenhum tipo de pecado. Tirar a doutrina da justiça de Deus da igreja é tirar a esperança dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo, tirar a doutrina da justiça de Deus da igreja é tranquilizar a consciência daqueles que cometem injustiça.
É como se nada fosse acontecer a essas pessoas, então elas dizem, bom, se não há castigo, então eu posso fazer o que eu quiser. Por isso, se você é alguém que faz mal aos crentes, se você é alguém que faz mal ao povo de Deus, você deveria se preparar, porque um dia o troco vai te alcançar. Um dia o troco vai te alcançar. E aqui muitas pessoas dizem, não, quem faz mal é quem persegue a igreja, quem faz mal é quem coloca leis contra a igreja, mas quem faz mal é quem fala mal da igreja. Quem faz mal é quem persegue irmãos da igreja. Quem faz mal é pedra de tropeço para irmãos na igreja. Aqueles que falam mal da noiva e dizem amar o noivo. Eu amo Jesus, mas eu não gosto dessa noiva porca, suja, pedida. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã. Pessoas que provocam divisão na igreja, pessoas que atacam a igreja, que atacam seus irmãos, que atacam outras igrejas. Deus diz, eu vou vingar quem faz mal ao meu povo. Se você falar mal da noiva, se prepare para encontrar com o noivo, porque o noivo vai vingar o sangue derramado da noiva. Uma hora ou outra, a paga do seu mal vai te alcançar. Deus retribui o mal que se causa, que o povo provoca contra o seu povo. Ao mesmo tempo, se você faz parte do povo de Deus e você sofre nas mãos de alguém, lembre-se de que um dia a vingança vai acontecer. Ela não vai vir pelos seus braços e nem pela força do Estado. A vingança definitiva virá das mãos de Deus. Um dia a justiça será feita e você pode esperar isso. Pode confiar nisso. Chegamos à terceira parte do livro de Obadias, o cumprimento. Quando é que todas essas coisas vão acontecer? Então nós temos a condenação, nós temos a causa e agora temos o cumprimento, versículos 15 até 21, quando isso vai acontecer. Acompanhe comigo a leitura. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo. O teu feito voltará sobre ti. Assim como bebestes no meu santo monte, todas as nações beberão sem parar. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Mas haverá livramento no monte de Sião, e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha, e a consumirão. E não restará mais ninguém na casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos deste exército dos israelitas possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. As 5 promessas de quando essa condenação que Deus deu a Edom será executada, ou pelo menos de quando essas coisas começarão a acontecer. A primeira promessa está nos versículos 15 e 16 e um pouquinho no versículo 18. A primeira promessa é de retribuição a Edom. Deus diz no versículo 15 que vai devolver aos edomitas todo o mal que eles causaram. Perceba que interessante. O castigo vai ser proporcional aos pecados cometidos. Na Bíblia, se você perceber isso, Deus sempre diz, em alguns momentos, que o pecado de alguns é mais pesado do que o pecado de outros. Alguns pecados são mais pesados que outros pecados, e esses pecados serão mais julgados, eles trarão uma consequência mais pesada do que esses aqui. Deus diz, o que você fez vai voltar igualzinho para você. Eu vou retribuir o mal que vocês causaram. E Deus diz no versículo 15 que isso vai acontecer no dia do Senhor. Lembra que a gente já viu isso? Os profetas menores falam muito do dia do Senhor. Um dia de visita. Mas não é uma visita para abraçar as pessoas. Não é uma visita do Jesus sofredor como um cordeirinho. É a visita de Jesus como um leão, que vem para devorar, para rasgar a carne dos seus inimigos. Um dia de juízo que está perto. Um dia que está próximo, prestes a acontecer. Nesse dia, versículo 16, Deus diz que da forma com que Edom bebeu ou teve prazer, essa é a ideia, às custas do sofrimento de Jerusalém, ele diz, as nações vão beber do meu juízo, junto com Edom.
Então a taça de prazer vai ser substituída pela taça de punição, pela taça de ira, pela taça de justiça. E lá no versículo 18, Deus diz que vai usar o próprio povo de Israel, representado aqui por Jacó e por José, para queimar Edom, até não sobrar mais nada. Essa é a primeira promessa, retribuição a Edom. A segunda promessa está no versículo 17, livramento a Israel. O dia do Senhor vai ser um dia de juízo, mas nesse dia Deus vai livrar um povo. O versículo 17 diz que Deus vai livrar a casa de Jacó, que é o povo escolhido do Senhor. Em todos os cantos da terra, ele diz haverá destruição, menos em um local, menos no monte de Sião. O monte de Sião era o monte de frente a Jerusalém. E sempre que você lê essa palavra, essa ideia de Monte Sião, ele representa a cidade de Jerusalém. Então Deus diz, olha, lá em Jerusalém o povo de Deus estará salvo, a salvo da ira do Senhor, e essa ira que virá sobre todas as nações, haverá só um local para escapar, e esse local é o local onde o povo de Deus estará. A terceira promessa é a da reocupação da terra prometida. Então Deus vai retribuir Edom, Deus vai livrar Israel, e Deus vai fazer com que o seu povo reocupe a terra prometida, versículos 19 e 20. Ele diz que no dia do Senhor, o povo de Deus vai reocupar todas as fronteiras perdidas para os inimigos. E aqui ele cita vários locais que, em outras palavras, significam o seguinte: de norte a sul, de leste a oeste, o Senhor vai devolver todas as terras que foram roubadas de Israel, inclusive as montanhas, as terras montanhosas lá do sul, que Edom roubou para si. Quarta promessa, um julgamento final. Nós vemos isso na primeira parte do versículo 21. Nós já lemos no versículo 15, que o dia do Senhor será sobre todas as nações. Não é só de juízo sobre Edom, mas é sobre todas as nações. Agora, no versículo 21, Deus diz que o seu povo, ele chama de vencedores, vão subir no monte Sião para julgar Esaú, junto com ele. E Esaú aqui pode representar todos os povos que se opõem ao povo de Deus. Haverá um julgamento final no dia do Senhor. E por fim, o livro termina com a quinta promessa, que é a promessa de um reino eterno. O versículo 21 diz que depois de tudo isso, o reino será do Senhor. O Senhor vai governar sobre tudo e sobre todos. A gente precisa lembrar que os profetas tratam do dia do Senhor como um só evento, mas que pode ser administrado, ou pode ser cumprido, pode ser aplicado em partes, né, de maneira parcelada, tipo Casas Bahia, né? Então vem parcelado, vem aos pouquinhos. E com isso em mente, a gente pode aprender mais algumas lições sobre o cumprimento dessas promessas de Deus. A primeira lição é que Deus vai julgar as nações, incluindo Edom. Nesse livro de Obadias, Edom, para os comentaristas, parece ser uma espécie de arquétipo das nações. Quem já ouviu falar dessa palavrinha? Arquétipo. Sabe o que significa arquétipo? Em termos bem simples, é uma espécie de modelo, um padrão. Um arquétipo é um padrão. Você olha para aquilo e você vê como o resto vai ser. É como uma maquete de um prédio, de uma casa. Vai ser parecido com isso. Esse é o arquétipo. Então, os comentaristas dizem que Edom está aqui no livro de Obadias representando, sendo um modelo, um exemplo para as nações do que vai acontecer a todos os inimigos do povo de Deus. E segundo o livro, inimigos do povo de Deus são inimigos do próprio Deus. Guarde isso bem claro na sua mente. Inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. E o que aconteceu a Edom, já que Deus vai julgar as nações, incluindo Edom? A história diz que Edom viveu a sua vida independente por 300 anos, depois de viver lá no sul por conta própria, depois da sua revolta. E eles viveram ali 300 anos até serem expulsos da sua terra pelos árabes, por volta do 5º século antes de Cristo. Então eles fogem, olha que interessante, que irônico, eles fogem para o sul de Jerusalém. Eles entram agora de onde eles saíram. E eles voltam ali para o sul de Jerusalém e eles se alojam num local onde eles chamam de Idumeia,
que se chama então Terra dos Edomitas, é isso que significa. E eles vivem ali na Idumeia, no sul de Jerusalém, por 400 anos. Então, cerca de 100 anos antes de Cristo, eles são forçados contra a sua vontade pelo rei da época, descendente dos Macabeus, que toma conta de novo da terra de Jerusalém. Eles são forçados por esse rei a assumir a cultura judaica, e é muita ironia. Talvez há mais de 1000 anos atrás eles se revoltaram e falaram: nós não queremos ser judeus. E agora, ironicamente, eles voltam e são forçados a se tornarem judeus. E como nação eles foram deixando de existir, e em especial a um evento em que acabou com a nação de Edom, quando eles se aliaram aos judeus contra Roma, e foram dizimados pelo ainda general Tito, e que seria o futuro imperador romano, e ali acaba a nação de Edom. Ou seja, um dia Edom como nação finalmente caiu. Algo que parecia impossível de acontecer na época em que Obadias profetiza. Mas acontece. Alguns séculos depois acontece. O julgamento parcial de Deus chegou. Mas haverá um dia em que o Senhor e o seu povo julgarão todos os pecadores. E julgarão não só os edomitas, mas julgarão todas as nações. E a queda de Edom para nós é apenas uma prova de que isso certamente acontecerá. Um dia Deus julgará as nações. Você quer uma prova? Olhe para Edom. Olha o que aconteceu com Edom. Mas uma segunda lição é que um dia Deus salvará o seu povo. Deus salvará o seu povo. Desde a desobediência de Adão, e aqui a gente volta muitos anos lá atrás. Todos os homens nascem pecadores. Todos os homens nascem merecedores do juízo de Deus. Como diz Efésios 2:3, são por natureza filhos da ira. Como diz Paulo em Romanos 5:10, são inimigos de Deus. Todos os homens. E Israel não era diferente. Israel também é descendência de Adão. O povo de Israel nasceu inimigo de Deus. Mas aprove ao Senhor escolher Israel. Aprove ao Senhor salvar Israel do castigo eterno, sem que ele merecesse. Apesar dos seus pecados. Aprove a Deus restaurar o povo de Israel a um jardim muito melhor do que aquele jardim do Éden, na terra prometida. Acontece que Israel falhou, do mesmo jeito que falhou Adão, do mesmo jeito que falharam todas as nações, e Israel foi castigado por isso. Mas as promessas de Deus, os planos de Deus, para esse povo continuaram de pé, mesmo quando o povo caiu. Deus ainda tinha um projeto de salvar um povo, para reinar com esse povo, numa terra prometida, numa terra perfeita. Então Deus decidiu recriar esse povo. Deus decidiu recriar Israel através de um homem perfeito. Um homem nascido em Judá. Um homem que seria representante de Israel, que seria o rei dos judeus. E agora eu te convido a passear algumas páginas da sua Bíblia e abrir em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 2. Perceba como a leitura do capítulo 2 começa a fazer mais sentido, no capítulo 2 de Mateus, diante da mensagem de Obadias. Diz assim Mateus 2, de 1 a 3. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Agora olha o versículo 16. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. O que esses versículos têm a ver com tudo que nós temos falado? Nós vemos aqui um personagem chamado Herodes, o rei Herodes. Esse aqui é o Herodes, conhecido como Herodes o Grande. Sabe quem era Herodes? Herodes é cidadão da Idumeia. Herodes é descendente dos edomitas. E Herodes, representando todos os inimigos de Deus, decide matar o rei dos judeus. Ele descobre que o rei dos judeus nasceu. Os magos vêm atrás do rei dos judeus. Ele diz: ele não vai reinar no meu lugar.
nós até que enfim assumimos o trono, nós não vamos sair daqui. E então ele manda matar todos os bebês com menos de 2 anos de idade. E esse bebê que representa, esse rei que representa o povo de Deus, agora é perseguido pelo descendente dos edomitas que representa os inimigos de Deus. Mas nós sabemos que Herodes não conseguiu, né? Porque José e Maria, eles são espertos, eles fogem, eles saem dali, eles vão para outro lugar. O rei bebê cresce, ele nasce, ele cresce e ele se mostra perfeito. Mas ele morre. E depois ele ressuscita. E antes de voltar para o céu, ele diz algo àqueles que o seguiam, algo aos seus discípulos. E aí nós vamos para o final do livro de Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, versículos 17 a 20. Depois que o rei dos judeus morre e ressuscita, e aparece para os seus discípulos, o texto diz: quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o dia do Senhor, até o final dos tempos. Jesus, o Rei dos Judeus, diz, depois de morrer e ressuscitar: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade foi dada ao Rei dos Judeus, o Filho de Deus. E em resultado a isso, os súditos desse rei, os seus discípulos, eles deveriam ir pelas nações. Lembra que Obadias disse? Vem um mensageiro, dizendo a todas as nações: vamos contra Edom, vamos lutar contra Edom. E ele diz: vocês vão fazer esse papel, vocês vão anunciar a mensagem de que eu sou rei sobre tudo, e vocês vão arregimentar novos súditos para mim, antes que o final dos tempos chegue, antes que com o final dos tempos venha o dia do Senhor, o dia do juízo final. Então, antes de cumprir a condenação final de todos os seus inimigos, de reinar sobre todos os seus inimigos, Deus enviou o seu Filho a esse mundo. E enviou o seu Filho para morrer como o seu inimigo, no lugar desses inimigos. E isso com o propósito de que os verdadeiros inimigos, os homens, pudessem ser perdoados, pudessem ser amigos. E por meio desse sacrifício, não só os judeus, os israelitas, mas todos os que creem em Jesus de todas as nações podem ser salvos do juízo final. E todos têm a possibilidade de viver na nova terra prometida, no reino eterno de Deus. Portanto, Deus tem inimigos? Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E todo aquele que quer ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Deus tem inimigos? Segundo Obadias, sim, Deus tem inimigos. Todos os que amam o pecado, todos os que praticam o pecado fazem parte do mundo. E desse grupo nós fazemos parte. Nós somos homens caídos no pecado. Nós nascemos em posição de inimigos de Deus. E todos os inimigos de Deus serão castigados no dia do Senhor. A única maneira de nós escaparmos desse castigo eterno é por meio da fé em Jesus Cristo, que nos torna amigos, filhos de Deus. E uma vez que nós passamos para esse lado, a nossa missão é ir por todos os cantos do mundo, começando por onde a gente mora, começando pela nossa casa, começando pelos nossos vizinhos, os nossos amigos, nos estendendo ao nosso trabalho, à nossa escola, à faculdade, e indo para outros lugares, avisando os povos, a plenos pulmões, dizendo: olha, o dia do Senhor está vindo. Será um dia de ira, um dia terrível, e nós estamos aqui para oferecer para vocês o escape desse dia. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Queridos, Obadias foi escrito a pessoas, os edomitas, que não queriam conhecer a Deus. E pessoas que não conheciam nada de teologia, pessoas que não queriam saber do Senhor. Então, Obadias é o livro do Antigo Testamento mais próximo da nossa época. As pessoas hoje não querem saber de Deus, as pessoas não querem saber de teologia. Esse é o único livro escrito no Antigo Testamento para não crentes.
E nós então deveríamos pegar essa mensagem de Obadias e pregar aos não crentes de hoje. Mesmo que os não crentes de hoje não queiram ouvir essa mensagem, não procurem a Deus, não busquem a Deus, porque haverá um dia em que haverá um juízo final e as pessoas precisam saber desse juízo e elas precisam saber como é que podem ser salvas desse juízo apenas por Jesus Cristo. Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado pela mensagem de Obadias. Um livro tão pequeno, com tanta coisa para nos ensinar. E que nos humilha, nos quebranta e nos mostra o quanto somos arrogantes e orgulhosos. E o quanto nós merecemos o teu castigo. Mas ao mesmo tempo é um livro que nos lança a esperança, porque diz que o Senhor irá salvar o seu povo. E o Novo Testamento nos diz que o meio pelo qual o Senhor salva as pessoas é Jesus Cristo. Então nós queremos te dar graças por isso. Não só porque estamos ouvindo essa mensagem, mas porque temos a possibilidade, a oportunidade de crer em Jesus. Eu oro por aqueles aqui nesse salão que não tiveram essa experiência ainda. De confessar que merecem juízo. E de se agarrarem com todas as forças pela fé em Jesus Cristo. E se tornarem súditos dele. Eu oro para que isso aconteça nessa noite. Para que o teu Espírito quebrante esses corações e eles se rendam a ti e sejam salvos do juízo final. E oro também para que o Senhor nos dê vitalidade, coragem e sabedoria para anunciar essa mensagem às pessoas que não querem ouvi-la. Para as pessoas que estão do lado de lá da batalha, para as pessoas que estão do lado de oponentes do Senhor. O Senhor é o único rei que antes de conquistar o inimigo, oferece chances para que o inimigo se torne amigo. Que essas pessoas ouçam isso da nossa boca, Deus. E que o Senhor tenha misericórdia delas. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém.